Isaías capítulo 9. O nascimento do príncipe da paz. Versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão. Para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Evangelho de Lucas, eu vou ler um versículo, capítulo 2, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vou ler de novo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Podemos tomar assento. Existem muitas controvérsias, né, a respeito do Natal. Eu já ouvi muita discussão a respeito disso. Pode ou não pode comemorar o Natal? O cristão deve ou não deve comemorar o Natal? E aí? É uma data pagã mesmo? Se eu celebrar o Natal, então eu estou cometendo o pecado de idolatria? E se eu cometer o pecado de idolatria, eu vou para o inferno. Que a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então, assim, quando a gente vê alguns cristãos fazendo acusações entre si, não pode, não pode. A coisa é séria. Não é brincadeira. Eu sempre tive o costume, eu aprendi, né, ter esse costume. Eu aprendi errando. Depois que eu aprendi a fazer isso,
que eu vou falar aqui para vocês, a minha vida passou a ser um pouquinho mais fácil, que é pesquisar a origem das coisas. Muita gente, e isso vale para qualquer doutrina, começa a entrar no meio da igreja algumas doutrinas diferentes e as pessoas embarcam, sem ao menos saber o porquê que se faz isso, o porquê que faz aquilo, por que existe liturgia no culto, o porquê dessas doutrinas, da onde vem, qual a origem, tudo tem um porquê. Quando nós começamos a analisar a origem das coisas, a gente descobre de onde veio. E algumas vezes a gente se regozija por saber quão belo foi a origem de determinada coisa, determinada doutrina, que seja. E algumas outras vezes a gente se assusta. Há doutrinas de seitas que foram iniciadas por causa de um sonho. Um sonho. Esse sonho foi virando uma doutrina, hoje é uma das doutrinas mais intrincadas que existe no meio evangélico, da qual eu não ensino aqui, mas em outras igrejas ensina. Teve origem em um sonho. Não é bíblico. Distorcem a Bíblia para poder avalizar o sonho. Deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos sonhar sonhos que vão de acordo com a palavra de Deus. E não querer submeter a palavra de Deus a sonhos, visões, revelações ou profecias. É o contrário. Busque origem. Aí o camarada vem ensinar determinada doutrina, mas ele mesmo nem sabe de onde surgiu aquilo. No meio evangélico está cheio disso. Há pregadores e ensinadores que estão aí pregando, ensinando, mas não sabem nem o que estão falando e de onde surgiu. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Esse é o princípio básico da hermenêutica. A ciência de interpretação de textos. Nunca se deve pegar textos isolados para basear uma doutrina. Eu sempre falei isso para vocês aqui. O que eu falo para vocês? Leiam um capítulo todo. Melhor, leia o livro todo. Melhor, leia a Bíblia inteira. Para você ter uma visão do todo. É como o processo político no país. As pessoas estão preocupadas com o agora. Todo esse cisma, toda essa polarização. Eu falo isso para vocês porque todo dia as pessoas puxam esse assunto comigo. E quando eu falo para eles que nós precisamos ter uma visão do todo, inclusive da nossa história, da história da nossa nação, para nós entendermos o porquê que é assim. Tem que voltar lá no passado. Quer ver um exemplo? Reclamam de golpe. Mas a nossa nação é uma sucessão de golpes. Golpe dentro do império. Proclamação da independência. É considerado um golpe dentro do império. Proclamação da república. Um golpe contra o império. E vai por aí afora. Ditadura, Getúlio Vargas, 64, e vai por aí afora.
Dilma, agora contra Bolsonaro, tudo é golpe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não estudarmos para conhecer as origens, nós não vamos saber o porquê das coisas. Eu estou falando isso para vocês, porque com o Natal não é diferente. Não é diferente. Vão dizer assim, o Natal é uma festa pagã. Espera aí, calma. Existia uma festa pagã que há mais de 2 séculos antes de Cristo, preste atenção, mais de 2 séculos antes de Cristo já existia esse festival. Não estou falando do culto, não estou falando da adoração a deuses estrangeiros, como por exemplo a adoração ao Deus Sol, porque nós sabemos que isso é muito antigo. Eu estou dizendo ao evento em si, aquele festival com a magnitude que tinha. Por exemplo, no Império Romano era a principal festividade que existia. A adoração a Deus Sol. Qual era a data? 25 de dezembro. Incluía-se aí, porque próximo dessa data, também adorava-se ao Deus Saturno. Por isso também é chamado de Saturnália. Juntavam tudo e faziam um festival só. Com o advento do cristianismo, o maior problema que havia contra a igreja no século III eram justamente essas festividades pagãs. Existe o problema da idolatria que entrou na igreja, sim. Existe o problema ao longo dos séculos, aos poucos foram se misturando e foram entrando. Porém, nessa época aqui, ainda não havia um corrompimento substancial. Havia já alguns problemas, mas ainda era a igreja. Quando Constantino se converte, e ele então torna o cristianismo a religião oficial do império. O que fazer com essa data? Porque o povo ainda tinha o costume, a tradição de adorar deuses pagãos. O que eles fizeram? Pegaram a data e agora não se vai comemorar mais nenhuma festividade idólatra. Não é mais o Deus Sol. Agora nós vamos adorar o Sol da Justiça. Nós vamos adorar aquela luz que iluminou o povo da Galileia, nas regiões à beira do Jordão, do Mar Morto, aquele povo que estava cego e que agora viu uma grande luz. Nós vamos adorar a esse Deus. O propósito deles não era mascarar uma data pagã, porque todos sabiam que aquela data era pagã. Não era mascarar, era abafar aquele festival. Ok? Hoje, 2000 anos depois, quando se fala é Natal, você lembra do Deus Sol ou você lembra de Jesus Cristo? É Natal, você lembra da Saturnália ou você lembra do nascimento de Jesus Cristo? No mundo, quando se fala é Natal, o mundo, os países do mundo, eles sabem que essa é uma data pagã ou é uma data cristã? Se o propósito era esse, então foi um propósito bem sucedido. Conseguiram suprimir essa data, esse evento que era fortíssimo. Seria como acabar com o carnaval aqui no Brasil, substituindo por uma festa cristã. Um louvorzão, acabou, e bota na mesma época. Quem dera a Deus se nós conseguíssemos fazer isso, né?
Mas seria algo desse tipo que aconteceu. Então, por esse motivo, eu quero dizer a você que a intenção da igreja nunca foi trazer a idolatria para essa data e fazer com que os cristãos entrassem pelo caminho da idolatria de uma forma camuflada. Não! A intenção era abafar aquela data pagã e passar a ser essa data uma data cristã. Ora, tem um outro porém. Você pode entender do jeito que você quiser. Não quer celebrar o Natal? Não celebra. Você acha que essa é uma data pagã para a sua vida? Não celebre. Porque se a tua consciência te condena, quem dirá Deus que pode jogar você com corpo e alma no inferno? Não celebre. Agora, se você tem a consciência transformada e lapidada pelo Espírito de Deus, celebre o Natal. Comemore. Nós não estamos falando aqui de uma substituição de data. Isso aí, irmãos, é o de menos. Ah, mas Cristo nasceu quando? Provavelmente entre março e abril. Há estudiosos que dizem que pode ser até maio. Não sei, não está escrito. Não está escrito. Tem gente que diz que é dia 10 de outubro, no dia do Yom Kippur. Eles fazem lá toda uma contabilidade do templo, as mudanças, do pessoal que fazia turno e que não sei o quê. Mas, enfim, não tem data. Deus é tão misericordioso que Ele não deixou essa data. Aprove a Deus isso. Por quê, pastor? Não sei. Quando a gente estiver lá na glória, a gente pergunta para Ele. Amém? A gente tem que ter humildade para falar que não sabe, né, irmã André? Não sei. Eu tenho as minhas suposições. A primeira é que Ele não quis. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano e faz o que quer. Então, essa é uma das questões que eu queria falar com vocês a respeito do Natal. A outra é essa que nós lemos aqui. O anjo que aparece para os pastores, eles têm aquela visão depois do exército celestial louvando e adorando ao Senhor. Irmãos, não foi qualquer coisa que aconteceu. Nós estamos falando aqui do maior evento da história da humanidade. O maior evento, que foi a encarnação do Verbo, e isso aqui engloba a encarnação, o nascimento, o ministério profético, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Está tudo dentro desse evento, chamado Vinda do Senhor. Ele veio ao mundo. E para nós isso não é qualquer data. Pode ser para alguns que se dizem cristãos. Para mim não é. É o maior evento que já aconteceu nesse mundo. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é pouca coisa. O Filho de Deus não veio ao mundo apenas para suprimir uma data pagã. Não. Ele não veio ao mundo para poder incentivar uma data para que o comércio tire proveito. Não. Não tem nada a ver com isso. Aliás, isso aí mostra como o coração dos homens está corrompido. Porque enquanto os cristãos olham para essa data com graça no coração, com alegria, com gratidão, estão olhando dentro do escopo da teologia, dentro do escopo da religião. Outros estão olhando com um cifrão nos olhos.
Só querem ganhar dinheiro, só querem lucrar. Daí vem a figura do Papai Noel. É uma figura pagã. Tem origem lá em São Nicolau. Tem gente que volta até mais antes disso. A Nimrod, não sei. Eu sei é que não existe Papai Noel. Como também não existe Coelhinho da Páscoa, eu falei isso aqui numa outra vez e algumas pessoas se decepcionaram, principalmente crianças, adolescentes que estavam aqui na igreja, que acreditavam em Coelho da Páscoa, acreditavam em Papai Noel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja me vendo de casa, não sei a data. Se você deixa o seu filho fazer pedidos a Papai Noel, você está incentivando o seu filho a fazer pedidos a demônio. Não gostou? O problema é seu. Você vai prestar conta no dia do juízo. Porque eu estou falando para vocês a verdade. Não existe Papai Noel. Existe Papai do céu. Ensina a criança no caminho que deve andar. Papai Noel é uma figura idólatra e foi introduzida nas celebrações de Natal para poder tirar proveito. Primeiro, induzir ao erro e o principal de tudo, tirar proveito financeiro. Olha o comércio, como é que está aí. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Eu nunca aceitei isso em casa. Presbítero, eu trabalho o ano inteiro. Aí chega no final do ano, nós vamos nos confraternizar, vai comprar um presente, alguma coisa, e eu dou um presente para minha filha. Aqui que o Papai Noel mandou. Papai Noel? Você trabalha igual louco, cheio de dor na junta, ralando, para depois falar que foi Papai Noel que deu. Esse demônio desse velho gordo safado. Pronto, falei. Eu falava para minha filha, Papai Noel é um velho gordo e safado. Não existe Papai Noel, existe eu e a sua mãe. A gente é que rala para te dar presente, que as coisas pedem para nós. E ora a Deus para Deus dar saúde para a gente, porque se Deus não der saúde e não abrir porta, não acontece nada. Dá tudo errado. Poxa, pastor, você acabou comigo agora, que eu acreditava em Papai Noel, né? Bota a meia na janela. Deixa as crianças fazerem isso não, irmãos. Ensine as crianças, tá? Ensina as crianças. Ah, pastor, você é muito duro, sou ignorante. Não. Ensina as crianças. É igual a Páscoa. Coelho bota ovo. Ovo de chocolate. Isso tem origem também em cultos pagãos. Mas a igreja nunca incentivou essa prática. Isso é coisa do mercado. A Páscoa da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aí apareceu o coelho endemoniado. Oi? A origem mesmo começa em Israel, no Egito, que na verdade, aquele coelho, sangue de Jesus tem poder, aquele cordeiro, está amarrado o coelho, aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, na ocasião do livramento do povo, aquilo era uma sombra apenas. O sangue de animais não pode salvar o homem do pecado. Aquilo era apenas uma sombra, era Deus sinalizando para o futuro. Hoje, vocês estão matando esse cordeiro para poder salvar vocês da opressão do Egito e dessa escravidão. Isso é uma sombra, povo, porque lá no futuro vai vir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o sangue dele será derramado e será uma marca nas nossas vidas para nos livrar do pecado. Glórias a Deus. O Natal para a igreja não tem nada a ver com solstício de inverno, com Saturnália, com adoração ao Deus Sol, não. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa notícia não foi dada por homens, foi dada por anjos. Hoje, lembra que eu falei sobre as vírgulas há um tempo atrás? Deus é muito detalhista. Hoje, vírgula, lhes nasceu o Cristo, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, nasceu. Hoje, vos nasceu. Hoje vos nasceu o Cristo. Hoje vos nasceu o Cristo. Hoje vos nasceu o Cristo. Hoje, vírgula, vos nasceu o Cristo. Tão preocupado com teu sol, com Saturnália, com não sei o quê. Hoje, igreja, vos nasceu o Cristo, o Salvador do mundo, o Senhor. Quando a gente entende isso, a gente não se preocupa com mais nada. Sabe por quê? O Natal para nós é hoje. Se Deus nos der a graça de chegarmos amanhã, dia 26, o nosso Natal é amanhã, dia 26. Se Deus nos der a graça de chegarmos no dia 27, hoje vos nasceu. Deixa eu falar para vocês, é todos os dias. O cristão tem isso no coração, todos os dias lhe nasceu o Salvador para as nossas vidas. E isso é importante para nós, não apenas uma vez no ano, mas todos os dias. Todos os dias. Ei, lembra quando você andava no mundo perdido e um dia você teve um encontro real com Cristo e o Espírito Santo comunicou vida ao seu coração, te deu condições de entender e crer na mensagem. E quando você creu e quando você confessou, esse dia também é o dia que nasceu o Salvador na sua vida, no seu coração. Aleluia! E em seguida nós vemos os corais de seres celestiais louvando Hosana. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede a sua graça. Eu não tenho problema nenhum comigo, eu recebo isso. Eu quero paz. Eu quero essa graça que foi concedida com Deus. Eu quero estar incluído nisso. Essa, para mim, esse é o maior evento de todos os tempos, de toda a história. Isso para nós é importante o ano inteiro. A gente passa o ano inteiro aqui pregando, né? Falando a respeito da encarnação do Verbo, da vinda do Senhor, da morte, da ressurreição. E até o dia que o Senhor voltar, nós vamos estar repetindo isso. Porque isso é caro para nós. Quando eu digo caro, é porque é muito importante. Glórias a Deus. Para alguns, ou para muitos, o Natal significa uma data pagã, significa adorar de forma encoberta um Deus pagão. Para nós, não. Hoje nos nasceu o Salvador. Para nós, essa data é importantíssima. Ontem, nós nos reunimos em casa, minha família. Nós oramos
agradeci ao Senhor, grato por esse evento, porque se não fosse isso, estaríamos perdidos. Então, isso para nós, irmãos, é muito importante. Existem as origens históricas, e eu trouxe a vocês aqui uma argumentação do porquê que essa data foi utilizada. E, no propósito, foram bem-sucedidos. Às vezes você pergunta para um ímpio, o que acontece no dia 25 de dezembro? É o Natal. O Natal é o quê? É o dia que comemora o nascimento de Cristo, eles sabem. Ou seja, a data serve até como um meio de propagação do nome do Senhor, desse grande evento. O que me causa muita estranheza é alguns cristãos que fazem o contrário. Ao invés deles propagarem o hoje vos nasceu o Salvador, eles ficam remoendo o passado e trazendo à tona um festival que há muitos e muitos séculos foi extinto, banido, suprimido, substituído, acabou. Mas alguns cristãos desenterram isso. Tomara que eles não estejam adorando o Deus Sol. Tomara que eles não estejam envolvidos por isso. Porque essa data é uma data muito importante. Ela serve para anunciar o Filho de Deus ao mundo. Eu não sei, mas hoje, a Páscoa, já falam também da Páscoa, são datas que anunciam a palavra do Senhor ao mundo, no mundo inteiro. Fala-se disso, ainda que não compreendam totalmente, mas ouvem falar de Jesus. Isso aí é uma data cristã. É Cristo. É o Salvador dos cristãos. Aí alguém vai questionar, mas vem lá, vamos lá, o que Paulo diz? Importa é que o Evangelho seja anunciado. Importa que o nome de Jesus Cristo seja anunciado. Tem alguns problemas que são? Tem. Mas o nome do Senhor está sendo anunciado. E eu não estou dizendo aqui que isso é para salvação. Em alguns casos pode até ser. Mas o anúncio da palavra de Deus, ele tem dois propósitos: salvar e condenar. Ninguém será tido por inocente na presença de Deus naquele dia. Porque a Bíblia diz que até a natureza anuncia a glória de Deus. Os homens são indesculpáveis. Isaías já pregava isso, e o apóstolo Paulo também falou isso. Cristo assina embaixo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os homens são indesculpáveis. Ainda que não houvesse Natal, ainda que não houvesse celebração de Páscoa, de nenhum dia religioso cristão, o próprio fato de existir a natureza já é um testemunho contra a impiedade dos homens. No dia do juízo final, nem eu e nem você escaparíamos. Tem gente por aí que acha que nós não seremos julgados. Sim, nós seremos julgados até pelos nossos pensamentos. A diferença é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses não há condenação.
O veredito para nós é: você tem que ser condenado. Mas Cristo já pagou o preço no meu e no seu lugar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor por isso. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal para mim é uma data importante. Não precisa de concordar comigo, não. Creia do jeito que você quer. Para mim é importante. Eu não penso em nada de culto pagão, de data pagã, não. Eu penso em Cristo. No meu coração não tem espaço para idolatria. É Cristo. Cristo. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Cristo. Eu sou grato a Deus que esse mesmo sentimento e essa mesma consciência esteja sobre a sua vida também. Esteja sobre o seu coração, sobre a tua família. E o dia da celebração do Natal, não é botar um Papai Noel em casa. Abra a Bíblia e leia uma palavra, como essa que nós lemos aqui hoje. Traga uma palavra para a sua família, para aqueles que estão lá nas comemorações. Passe a fazer assim. Passe a fazer dessa forma. Use dessa data, enquanto muitos estão comendo, enchendo a cara e tudo. Dê uma pausa, para tudo. Chama eles, abra a Bíblia e faça isso. Tome essa atitude. Porque Natal não é comer para se empanturrar. Que tem de gente que foi parar no hospital hoje. Eu estou falando para vocês porque eu levei. Um monte de gente indo para o hospital, porque passa mal, a pressão sobe, come coisa para caramba, né? Enche, se empanturra. Acaba passando mal. Gente, isso não é Natal. Tem problema você se reunir, se alimentar? Não tem problema nenhum. Só que o pessoal perde o sentido das coisas. Eu louvo ao Senhor que para a igreja, o verdadeiro significado do Natal é que é o válido. Eu louvo a Deus pela sua vida e que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar te usando e que essa palavra possa estar gravada no seu coração. Ainda hoje, dá tempo de falar do Natal lá na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus parentes. Ainda dá. Se tiver alguém lá, ainda dá tempo. Se Deus permitir a nós um próximo 25 de dezembro, faça dessa data um dia especial na presença de Deus. Amém? Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.